Bem, pessoal, mais uma vez bem-vindo ao Física em Toda Parte. E na aula de hoje nós vamos falar sobre calorimetria. Vamos entender o que é calor e como ele se comporta na natureza. Uma das coisas importantes que vamos entender hoje é que o frio não existe. Isso mesmo, pessoal, que eu estou falando, tá? E isso que vocês ouviram. O frio não existe. Vamos aprender a calcular a quantidade de calor. Especificamente falando, vamos calcular o calor sensível, vamos entender o que é capacidade térmica, calor específico, fazer alguns exemplos e exercícios. Também nós vamos falar sobre dilatação térmica, entender que um corpo, quando ele recebe calor e aumenta a temperatura, esse corpo acaba aumentando de tamanho. Quando um corpo perde calor e diminui sua temperatura, ele acaba diminuindo o tamanho, ou seja, o comprimento de um corpo, o tamanho, as dimensões de um corpo vai depender da temperatura desse corpo. Quanto maior for a temperatura, maior será o corpo. Quanto menor for a temperatura, menor será o corpo. Tudo isso é devido à ideia de temperatura, que é o comportamento, a agitação de átomos e moléculas de um corpo, tá bom? Mais uma vez, bem-vindo ao Física em Toda Parte. Curta nossos vídeos, inscrevam-se em nossas páginas, sigam nosso Instagram, tá bom? E tamo junto. Nosso Instagram é Física em Toda Parte. Nosso canal no YouTube também é Física em Toda Parte. O link do Instagram está aí na descrição do vídeo. Sejam todos bem-vindos e vamos começar a aula. Física em Toda Parte. Bem, então vamos começar falando sobre calorimetria, tá bom? Calorimetria é a parte da física que estuda a troca de calor entre corpos. Sim, estuda a troca de calor, mas pergunta que temos de início: o que é calor? E outra pergunta que eu tenho a fazer para vocês, que vamos responder hoje é: calor é igual a temperatura? Bem, a grosso modo todo mundo entende, né, o que é calor. A gente pode entender como aquela, falando a grosso modo, aquela quentura, tá bom? Se você estiver perto de uma fogueira, por exemplo, essa fogueira vai liberar uma energia e você entende que essa energia liberada pela fogueira é aquela quentura, né? O que a gente chama de calor, tá bom? Tem aqui uma fogueira, você se aproxima da fogueira e aí ela vai transmitir uma energia térmica para vocês, e aí você sente aquele calor oriundo dessa fonte de calor, tá bom? Mas enfim, mas o que é calor? Que é a pergunta que temos agora. Depois a gente volta para essas outras figurinhas, tá bom? Então eu vou definir calor da seguinte forma, aqui ó. Calor é energia térmica em trânsito que passa do corpo mais quente para um corpo mais frio. Essa é a ideia de calor. A outra pergunta é se calor é igual a temperatura, né? Vamos responder daqui a pouco também se isso aqui, essa igualdade é verdade ou não. Já vão respondendo aí, já vão deixando no comentário se calor é igual a temperatura ou não, tá bom? Mas vamos entender direitinho o que é essa ideia de calor. Se liga, calor é energia térmica em trânsito que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá bom, então o que é que eu quero dizer com isso? Se eu me aproximo, por exemplo, de uma fogueira, eu sinto aquela energia dessa fonte de calor sendo transmitida para o meu corpo. A essa transmissão de energia térmica nós damos o nome de calor. Calor é uma energia térmica em trânsito que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Enfim, suponha que eu estou aqui perto dessa fonte de calor, dessa fogueira, eu estou sentindo aquela energia térmica vindo para o meu corpo. Mas se for um processo contrário, se ao invés de eu me aproximar de uma fogueira, eu me aproxime de uma fonte muito fria, o que é que vai acontecer? Deixa eu tirar aqui, vou colocar desse lado aqui e vou colocar aqui. Ó. Suponha que ao invés de eu me aproximar da fogueira, eu me aproxime de um cubo grande de gelo. É claro, eu vou sentir aquele frio, né? Aquela frio do gelo, mas o que é que acontece naturalmente? O que acontece é que o meu corpo recebe frio do gelo? Não necessariamente. Eu falei calor é energia térmica em trânsito que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. O que acontece aqui é que o meu corpo ele vai transmitir calor para esse corpo mais frio. Tá bom? O meu corpo ele vai transmitindo calor para esse corpo mais frio e aí eu vou perdendo calor e vou sentindo essa sensação de frieza. Eu vou sentindo frio aqui ao redor, porque o ambiente ao redor do gelo, no ambiente ao redor do gelo tem pouco calor.
tá bom? Então, o que faz sentido aqui é nós estudarmos o calor e não o frio. O frio, para a gente, ele não existe, porque nós não podemos estudar. Frio é ausência de calor. Um ambiente muito frio é um ambiente onde circula pouco calor. Um ambiente quente é um ambiente onde circula muito calor. Então, repetindo o que eu falei de início, né? Calor, energia térmica em trânsito, que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Beleza? Vamos lá. A outra pergunta, né, se calor é igual a temperatura. Na verdade, pessoal, temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação de átomos e moléculas. Enquanto isso, calor, por sua vez, é uma energia térmica em trânsito, né? Então, calor é diferente de temperatura. Para fazer uma relação entre essas duas quantidades, eu poderia dizer o seguinte: o calor nós sentimos, a temperatura nós temos. Quando nós colocamos um termômetro em nosso corpo, o que medimos não é o calor, o que medimos é a temperatura, tá bom? Então, temperatura nós temos, calor nós sentimos. Um corpo, ele emite calor ou recebe calor, tá bom? E tem temperatura. Se a temperatura desse corpo é muito alta em relação ao ambiente, por exemplo, ele vai transmitir calor. Se a temperatura desse corpo é mais baixa do que o ambiente, por exemplo, ele vai receber calor do ambiente. Um corpo nunca recebe frio. Um corpo sempre transmite ou recebe calor. Beleza? Vamos entender um pouquinho melhor ainda essa definição. Suponha aqui que eu tenho, então, dois corpos. Um corpo com maior temperatura, a temperatura é representada por esses átomos agitados. E um corpo com menor temperatura, ou seja, a temperatura desse corpo eu vou chamar de TA, tá bom? A temperatura desse corpo aqui, ó, eu vou chamar de TB, beleza? TA e TB. O que é que vai acontecer? O corpo com temperatura maior vai fornecer calor para o corpo de temperatura menor, beleza? Esse daqui tem maior temperatura, né? Essa ideia de temperatura é representada por esses átomos aqui mais agitados. E esses átomos aqui mais fixos é o que representa a temperatura baixa. Ou seja, se esse aqui tem uma temperatura maior e esse tem uma temperatura menor, esse daqui vai fornecer calor para o outro até chegar numa condição que a gente chama de equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, deixa eu colocar aqui, ó, TA, temperatura de A, é maior do que a temperatura de B, tá bom? E aí ele transmite calor para outro corpo até chegar numa condição que a gente chama de equilíbrio térmico, que é onde a temperatura dos dois são iguais. Quando a temperatura dos dois forem iguais, não existe mais troca de calor. Beleza? Então fica com essa ideia aí na cabeça, que isso aqui também é muito importante. Corpo de maior temperatura transmite calor para o corpo de menor temperatura, até que ambos estejam com a mesma temperatura, que é o que chamamos de equilíbrio térmico. Tá? Quando a temperatura de um é igual à temperatura do outro, nós chamamos de equilíbrio térmico. Se tiver alguma dúvida, já deixa aí nos comentários, que a gente já vai tirando aos poucos, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Pessoal, nós temos dois tipos de calor. O que a gente chama de calor sensível, que eu digo que é o calor das meninas, e temos o calor latente, que eu digo que é o calor dos meninos. Por que o calor das meninas é o que eu chamo de calor sensível? Porque eu calculo o calor das meninas dessa forma aqui, ó. Calor das meninas eu chamo de Q M C delta T. Calor das meninas Q M C delta T. QMCT. Que macete? Calor das meninas. E o calor dos meninos, que é o calor latente. Por quê? Porque o calor dos meninos é o que a gente chama de QML. Calor das meninas, que macete. As meninas todas macetosas, né? E o calor dos meninos, que mala. QML. Tá bom? Calor das meninas, que macete. Calor dos meninos, que mala. Na aula de hoje, nós vamos estudar apenas o calor das meninas. Apenas o calor sensível. Vamos entender que esse Q é o que nós chamamos de quantidade de calor. Daqui a pouco eu vou escrever isso para vocês. Esse M é a massa do corpo. Esse Czinho nós dizemos que ele é o calor específico de um corpo. E esse ΔT é a variação da temperatura. Sobre o calor latente, nós vamos estudar depois. Beleza? Precisamos entender que ocorre calor sensível
quando não há mudança de estado. Ou seja, você fornece calor a um corpo e ele não muda de estado físico. Por exemplo, se for uma quantidade de água, você vai fornecer calor à água e a água não vai ferver. Vai continuar sendo água sem ferver, tá bom? Ou você retira calor dessa porção de água e ela não congela. Já o calor latente é um calor quando há mudança de estado. Por exemplo, você fornece calor à água e a água está fervendo naquele momento. Esse é o calor latente. Ou, por exemplo, você está tirando o calor da água e naquele momento a água está congelando, tá bom? O calor latente vai ocorrer, por exemplo, lá para a água em 100 graus Celsius. Em 0 graus Celsius, por exemplo, tá? Em 100 quando a água está fervendo e em 0 quando a água está congelando, beleza? Aqui não, aqui vai ocorrer na transição toda, de 0,1 até perto dos 100 graus Celsius e abaixo do zero também. Beleza, galera? Então, essa é a introdução do que nós vamos estudar hoje. Vamos falar agora sobre o calor sensível, né? Que é um dos nossos objetivos dos nossos estudos nesse momento. Falando de calor sensível, o calor sensível ocorre quando você fornece uma determinada quantidade de calor a um corpo e ele não muda de estado. Se você tem uma porção de água, você fornece uma quantidade de calor a essa água e ela não muda de estado, ela não ferve, tá bom? Se você retira calor dessa quantidade de água, ela não congela. Isso é o calor sensível. Ou, por exemplo, você tem um cubo de gelo, você fornece determinada quantidade de calor a esse gelo e ele não derrete, tá bom? Então essa é a ideia de calor sensível. Para calcular o calor sensível, nós usamos o calor das meninas, né, que é o Q-macete. Calor sensível, Q-macete, que é Q igual a M C delta T. Esse é o calor sensível, tá? A quantidade de calor sensível. Nós medimos o calor em uma grandeza chamada de calorias, cal. Beleza? Cal, pessoal. Cal é calorias, tá bom? Calorias. Uma das coisas que a gente precisa saber aqui é que uma caloria equivale a 4,18 joules de potência, tá bom? Vamos dar nome aí a essas quantidades, que é o que nós chamamos de quantidade de calor, tá bom? M, massa do corpo. C é o que nós chamamos de calor específico. Calor específico. E ΔT é a variação da temperatura. Variação da temperatura. Beleza? Então, Q, quantidade de calor, M, a massa do corpo, C, calor específico, ΔT, variação da temperatura. A massa em gramas, o calor específico, vou falar daqui a pouco, e a variação da temperatura, ou seja, a temperatura nós medimos em graus Celsius, tá bom? Vamos falar também agora sobre o calor específico. O calor específico é o Czinho, beleza? E aqui eu isolando o C, o que é que eu sei? Eu sei que a quantidade de calor é igual a M, C, delta, T. Se eu isolar o Czinho aqui, eu tenho que C vai ser igual a quantidade de calor, massa e delta T, tá bom? O calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius, tá bom? Então, guarda isso aqui para vocês. Guarda isso aqui, é como calcular o calor específico dessa forma. A unidade, como é natural, né? Unidade de calor é calorias. De massa é gramas. E de temperatura, graus Celsius. Então, a unidade de calor específicos é caloria por grama grau Celsius.
Outra coisa que é muito importante a gente entender aqui é o que a gente chama de capacidade térmica. Capacidade térmica é um Czão. C é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Tá bom? A capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser recebida ou fornecida por um corpo para que ocorra uma variação de 1 grau Celsius. A diferença entre um e outro é que aqui está relacionada a cada grama. Aqui não, aqui é para o corpo como um todo, tá? Calor específico é para que ocorra a variação de 1 grau Celsius para cada grama, que é como o corpo como um todo. Beleza? Então eu tenho essa forma aqui, ó, para calcular a capacidade térmica, tá bom? Como a quantidade de calor é mc delta T, né? E aqui eu também tenho delta T. Eu só substituir aqui, tá? A quantidade de calor que é mc delta T, eu posso cortar delta T com delta T, então a capacidade térmica, ela também pode ser calculada dessa forma. Czão igual a mczinho. Tá bom? Então, eu tenho essas duas formas para calcular a capacidade térmica. E aqui, calor específico. A unidade de capacidade térmica é a seguinte. Como a quantidade de calor é em calorias, né? E a temperatura em graus Celsius, essa é a unidade de capacidade térmica, tá bom? Vou colocar assim. Aqui, aqui. Então, falamos sobre quantidade de calor. Falamos sobre calor específico e capacidade térmica. Unidade de quantidade de calor, que é o calor das meninas, calor sensível, que macete, é calorias. Calor específico, calorias por gramas grau Celsius. E capacidade térmica, calorias por grau Celsius. Bem, guarda esse quadro aqui para vocês. Se quiser copiar, é importante também. Dá uma pausa depois no vídeo, copia, porque é importante ter essa noção. Vamos agora fazer alguns exercícios para essa parte, para entender melhor como funciona a aplicação desses exercícios, né? Fazer alguns exercícios de aplicação. Então vamos fazer alguns exercícios agora. O primeiro deles diz o seguinte: qual a quantidade de calor necessária para aquecer uma barra de ferro de 4 kg de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius, dado o calor específico do ferro, que é esse daqui, 0,119 calorias por gramas graus Celsius. Bem, esse exercício pede para calcular apenas a quantidade de calor, que é o que ele pede aqui, né? Qual a quantidade de calor. Mas nós vamos fazer aqui a quantidade de calor e também vamos calcular a capacidade térmica desse pedaço de ferro, tá bom? Então, vamos primeiro anotar os dados aqui do problema. Lembrando, tá? Como não há mudança de estado aqui de 20 para 200 graus Celsius, isso quer dizer que a essa temperatura de 200 graus Celsius o ferro não vai derreter, tá bom? Então, calor sensível, né? O calor sensível, que é o calor das meninas, é o que macete. Quantidade de calor igual a massa, que é 4 kg, vezes o calor específico, que ele diz o problema, o calor específico é 0,119 calorias por gramas graus Celsius, vezes a variação da temperatura, que é quanto a temperatura variou. Saiu de 20 para 200. Quanto ela variou nessa questão aqui, né? Primeiro, aqui eu vou adotar o valor da massa. M, que é a massa, é 4 kg. Pessoal, 4 kg equivale a 4.000 gramas, tá? Porque esse K quer dizer 1.000, tá bom? 1 quilômetro, quantos metros tem? 1.000 metros. 1 quilowatts, quantos watts tem? 1.000 watts. 1 quilogramas, quantos gramas tem? 1.000 gramas, tá bom? Então o K, quilo, quer dizer 1.000, beleza? O calor específico, que é o Czinho, calor específico, ele é 0,119 calorias por gramas graus Celsius. E a variação da temperatura, que é a temperatura final,
menos a temperatura inicial. A temperatura final ela é 200, a temperatura inicial é 20. Tá bom? Então, 200 menos 20, 180. Precisamos pegar esses dados aqui, colocar na fórmula e simplesmente fazer a multiplicação. Primeiro, nós vamos substituir a massa, tá? Quantidade de calor, que é mc ΔT, a massa. Vou colocar em gramas, tá? Depois eu coloco o K no final. 4, beleza? 4. Depois eu coloco o K no final, tá bom? Vezes 0,119, que é o calor específico, vezes a variação da temperatura, que é 180. Então, já substituído, precisamos apenas fazer essa multiplicação. 4 vezes 0,119 vezes 180. A essa multiplicação, o resultado vai dar o seguinte. A quantidade de calor vai ser 400. Na verdade, não. Vai ser 850. Na verdade, 85,68 quilocalorias. Tá bom? Se fizer a conta aqui de cabeça, desse valor aqui. 85,68 quilocalorias. Isso é a quantidade de calor necessária para fazer esses 4 kg de ferro variar sua temperatura de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius. Tá bom? A capacidade térmica, lembrando, eu já falei para vocês, ela é C igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, ou pode ser calculada também dessa forma, C igual a mCzinho, C grande igual a mCzinho. Então eu tenho essas duas fórmulas. Eu substituo a quantidade de calor dividido pela temperatura ou simplesmente multiplico a massa pelo calor específico. Eu vou escolher essa daqui, ó. Quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico. Eu acho mais fácil nesse sentido. A massa já vi que é 4.000 gramas, tá? Aqui eu estou colocando em gramas, aqui eu coloquei em quilogramas, né? Por isso que deu quilocalorias. Vezes o calor específico, que é 0,119. Eu fazendo essa conta aqui, o C vai dar 238 calorias por graus Celsius. Então, já foi respondido, tá? Esse primeiro exercício tá aqui, ó. Já foi resolvido, tá aqui. Beleza para vocês? Deixa eu ver se dá para pegar um jeito para pegar a tela toda e pegar o exercício todo. Pronto, tá aqui. Tá resolvido esse exercício. Agora vamos fazer mais um, que é esse daqui, ó. Deixa eu tirar essa folha aqui para a gente responder esse outro. Vamos lá. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessários 200 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. Então, para esse problema aqui, nós precisamos calcular a capacidade térmica, que eu acabei de calcular no problema anterior, e o calor específico, tá bom? Vamos primeiro calcular a capacidade térmica. Capacidade térmica, eu já falei para vocês, é C igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Pode usar essa fórmula para calcular a capacidade térmica, ou pode usar essa fórmula aqui também, C igual a mC. Então vamos lá. Qual das duas é melhor? Veja, pessoal, a massa é 500 gramas, o calor específico eu não tenho ainda, né? Então eu vou usar essa fórmula aqui, porque eu não tenho calor específico ainda. Eu vou usar essa daqui, que é só pegar a quantidade de calor, que é 200 calorias, e dividir pela variação da temperatura. Tá bom? A massa vale 500 gramas, meio quilo, né? Beleza? A quantidade de calor é 2.000 calorias, informação importante para a gente. E a variação da temperatura, ele sai de 20 para 70. Então, temperatura final menos a temperatura inicial é igual a 50 graus Celsius. Tá bom? Então, eu vou usar essa fórmula aqui para calcular a quantidade de calor. C vai ser igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. A quantidade de calor já sei que é 2.000. Ó, 1,
2, 3. Dividido pela variação da temperatura, que é 50. Eu posso eliminar 0 com 0, vai ficar 200 dividido por 5. Então, isso é 40 calorias por graus Celsius. Bem, essa é a capacidade térmica. No problema, ele pede também para calcular o calor específico, né? Que é o Czinho, capacidade térmica, Czão, calor específico, Czinho. Para calcular o calor específico, eu posso usar essa fórmula aqui sem problema nenhum. Basta pegar esse C, esse M, melhor dizendo, e passar dividindo, né? Então, vou ficar assim, ó. Eu tenho aqui, para calcular o calor específico, Czão igual a M, Czinho. Então, o Czinho, pessoal, isso implica para mim que o Czinho vai ser igual ao Czão dividido por M, tá bom? Aí eu simplesmente substituo o valor da capacidade térmica que eu acabei de encontrar, 40 calorias por grau Celsius, e substituo a massa, que é 500 gramas, né? Aqui, ó, 40, acabei de encontrar, dividido por 500. Elimino 0 com 0, meu resultado vai ser 0,08. Ou seja, o calor específico dessa substância é 0,08 calorias por graus Celsius. Então, está aqui o meu valor. Tranquilo, pessoal? Então, tem aqui os dois valores, tá bom? Para esse problema aqui. Não dá para pegar todo na folha, mas eu mostro aqui a vocês. Aqui, ó. Tá aqui resolvido. Calor, capacidade térmica e calor específico. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Agora, nós vamos falar sobre dilatação térmica. Vejamos, dilatação térmica. Primeiro eu vou mostrar aqui alguns exemplos, depois eu coloco a teoria toda pra gente, tá? O que ocorre é o seguinte, vamos começar pela dilatação que a gente chama de dilatação linear. Se eu tiver, por exemplo, uma barra de ferro, alumínio, seja lá de que for, e fornecer calor a esse material, posteriormente ele vai aumentar de tamanho, tá bom? Quando você fornece calor a esse material, vai ocorrer uma maior agitação nos átomos e das moléculas desse corpo, e ele acaba aumentando de tamanho. Aí esse aumento de tamanho, vocês estão vendo aqui, ó, mais ou menos, aqui é o tamanho com a temperatura antes de fornecer calor, depois que eu forneci calor ele passou a ter esse tamanho, ele aumentou de tamanho. Esse pedacinho aqui nós chamamos de dilatação. Daqui a pouco a gente vai aprender a calcular esse pedacinho aqui, que é a dilatação de um corpo, beleza? Então, só recapitulando, você tem um pedaço de um material qualquer, fornece calor a esse pedaço de material, como consequência disso, ele acaba aumentando de tamanho. Esse aumento de tamanho é oriundo da agitação de átomos e moléculas. A estrutura molecular desse corpo fica mais agitada, as moléculas ficam mais agitadas, vão ganhando mais espaço e ele acaba aumentando de tamanho, tá? A essa dilatação nós chamamos de dilatação linear. O mesmo ocorre, por exemplo, em uma superfície, tá bom? Um exemplo de dilatação linear são, por exemplo, os fios metálicos. Você pode encarar como uma dilatação linear, tá? Quando o fio ele aumenta de tamanho. O mesmo vai ocorrer com a dilatação que a gente chama de dilatação superficial, como uma chapa, por exemplo. Se você fornecer calor a uma chapa qualquer, fornece calor, ela aumenta de tamanho, tá? Ela sofre o que a gente chama de dilatação superficial. Para um objeto linear, a gente chama de dilatação linear. Para um objeto superficial, nós chamamos de dilatação superficial, quando ele se dilata numa superfície. Veja só, esse aqui é o tamanho inicial, né, com a temperatura inicial. Se eu colocar aqui para ver o que ele aumentou, ó, vejamos, tá? Esse pedaço aqui, essa borda de fora aqui, foi o que ele aumentou. Quando a gente calcula a dilatação superficial, nós calculamos esse tamanhozinho aqui, ó. O tamanho inicial é esse interno, com a temperatura inicial, forneci calor, ele acabou aumentando de tamanho, tá bom? A mesma coisa ocorre com o volume. Se você tiver um cubo, por exemplo, fornecer calor a esse cubo, aqui joga o calor nesse cubo, ele acaba aumentando de tamanho, ele fica maior, tá bom? A essa dilatação nós chamamos de dilatação
volumétrica. Aqui há uma temperatura mais baixa, você forneceu calor, esse objeto aumentou de tamanho devido à agitação de átomos e moléculas. A mesma coisa também, pessoal, ocorre com os líquidos, tá? Aí essa parte a gente chama de dilatação de líquidos. Então, eu falei da dilatação. A mesma coisa acontece com a contração. Se você tiver, por exemplo, um objeto de determinado tamanho, aqui, por exemplo, como essa barra de ferro aqui, ó. Você tem um objeto de determinado tamanho, né? Uma barra de ferro, por exemplo. E ao invés de fornecer calor a esse objeto, você coloca ele, por exemplo, num ambiente frio, ele vai diminuir o tamanho, tá bom? Então, qual é a ideia? Se você aumenta a temperatura, o objeto aumenta de tamanho. Se você diminui a temperatura, o objeto acaba diminuindo o seu tamanho. A mesma coisa ocorre com a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Então, fica esperto nisso aí. Vamos copiar para deixar mais organizado isso aqui que eu falei, tá? A dilatação linear ocorre em uma dimensão, dilatação superficial ocorre em 2 dimensões e a dilatação volumétrica ocorre em 3 dimensões. Isso nós podemos tomar nota aqui abaixo. Vejamos, dilatação linear. Como foi falado, a dilatação linear, ela ocorre, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Para ficar mais organizado aí no caderno de vocês. Ocorre em uma dimensão. Tá bom? Essa é a dilatação linear. Ela ocorre em uma dimensão. A dilatação superficial, ela ocorre numa superfície, né? Ocorre em 2 dimensões. Tá bom? E a dilatação volumétrica, que é a última delas, naturalmente ocorre em 3 dimensões. Tá bom, pessoal? E também temos a dilatação de líquidos. Então, fica com essa estrutura aí para vocês. Dilatação linear ocorre em uma dimensão, dilatação superficial ocorre em 2 dimensões, dilatação volumétrica ocorre em 3 dimensões. Nessa aula, nosso objetivo é estudar apenas a dilatação linear, ok? Posteriormente, nós vamos estudar dilatação superficial, dilatação volumétrica. Faltou, deixa eu colocar o acento aqui não é? Dilatação volumétrica, tá bom? E depois a dilatação de líquidos. Vamos estudar as 3, mas hoje o nosso objetivo é só estudar a dilatação linear. Vamos então para a dilatação linear. Para a dilatação linear, nós temos o seguinte, né? Dilatação linear, que é a dilatação que nós vamos estudar. Nós temos aqui, por exemplo, uma barra de comprimento L, L0, e aí eu forneço calor a essa barra, a temperatura dela aumenta e ela acaba aumentando de tamanho, né? Vamos entender como é que isso aqui funciona. Então, vamos supor comigo inicialmente o seguinte, que eu tenho essa barra de tamanho L0, eu vou tirar aqui e vou desenhar de novo para vocês, tá bom? Eu tenho uma barra aqui, ó, uma barra, por exemplo, de ferro, de um comprimento inicial L0, tá bom? A uma temperatura T0. Então, o que é que eu faço? Forneço calor a essa barra, vou jogar calor a essa barra aqui, ó. Ela vai, forneço calor, a temperatura dela aumenta, ela vai para um tamanho maior que eu vou chamar de L. Beleza? Então, pessoal, fique em mente já que o T é maior que o T0, tá bom? A temperatura T é maior do que a temperatura T0. Observe que numa temperatura mais baixa, o tamanho dela era esse aqui, ó, L0. E eu aumentei a temperatura, ela passou a ter esse tamanho. Olha só o que ela aumentou aqui, ó. Aumentou esse tamanhozinho aqui, né, ó. Depois que eu forneci calor, a barra aumentou de tamanho. Beleza? A esse tamanho que a barra aumentou, eu vou chamar ΔL. O ΔL, obviamente, ΔL vai ser igual ao tamanho da barra todo menos o tamanho inicial da barra, né? Se eu pegar aqui o tamanho da barra, que é L, e subtrair o L0, o que eu vou encontrar é um ΔL.
Esse delta é uma letra grega, tá bom? Então, nós vamos agora aprender como calcular essa dilatação, tá bom? Como é que calcula essa dilatação? Esse é o nosso objetivo a partir de agora, beleza? Entendendo essa ideia inicial aqui, a gente pode, sem problema algum, aprender a calcular a dilatação. A fórmula para calcular a dilatação é essa aqui, ó. Delta L, que é a dilatação, é igual a alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, L0, comprimento inicial da barra, delta T, que é a variação da temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. Nós vimos também que esse delta L, agora pouco, ele é L menos L0, né? Então, a unidade de dilatação no Sistema Internacional de Unidades é o metros, tá bom? Então, você calcula geralmente em metros, beleza? Pode ser calculado em centímetros, mas no LI ela vai estar em metros, beleza? O delta L, pessoal, é o que nós chamamos de dilatação linear. Tá bom? O alfa é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação linear. Tá bom? O ΔT, por sua vez, é a temperatura final menos a temperatura inicial, que é o que nós chamamos de variação da temperatura. Variação da temperatura, variação de T, eu coloquei, tá bom? Para calcular o coeficiente de dilatação, simplesmente o alfa, você isola ele aqui dessa equação. Fica ΔL sobre L0 delta T, tá bom? Então, essas três fórmulas aqui são muito usadas nessa parte aqui de dilatação, beleza, pessoal? Tá bom? Então, agora a gente precisa fazer alguns exercícios de aplicação dessa parte para entender melhor quando usar e como funciona. Dilatação. Alfa L0 delta T, alfa é o coeficiente de dilatação, e o próprio coeficiente de dilatação você isola dessa equação aqui, quer dizer que passa o L0 e o ΔT dividindo, chega a essa expressão aqui. Vamos agora fazer alguns exemplos dessa parte de dilatação, beleza? Então, o último exemplo da aula de hoje diz o seguinte, vamos lá. Um fio metálico tem comprimento de 100 metros a 0 graus Celsius. Sabendo que este fio é constituído por um material com coeficiente de dilatação térmica linear de 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine o comprimento do fio quando este é aquecido até 10 graus Celsius. Qual é a ideia desse problema? Vamos ver se a gente entende aqui, tá bom? Ó, veja só, eu tenho um fio, como ele fala aqui, né? Um fio metálico, aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, um fio metálico com tamanho de 100 metros com a temperatura de 0 graus Celsius. Nós já sabemos que se esse fio for aquecido, ele vai aumentar de tamanho, tá bom? Aí aqui, ó, a gente fornece calor a esse fio, ele aumenta de tamanho. A temperatura dele passa a ser 10 graus Celsius. Ele pede o tamanho final do fio, que eu não sei quanto é, que é o L, tá bom? Para isso, simplesmente, eu preciso calcular quanto ele dilatou, que é esse pedaço aqui, ó, que é a minha dilatação, o meu ΔL, e depois somo com o comprimento inicial. Ou seja, o L é igual ao L0, que é o comprimento inicial 100 metros, mais o ΔL, que é o pedaço que ele aumentou, né, que é esse daqui. Vamos calcular esse pedaço aqui, a gente já aprendeu, já sabe como é que faz, que é ΔL igual a alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, L0 ΔT. É assim que faz, tá bom? Quanto vale o alfa? No problema, ele diz que o alfa vale 17 vezes 10 a menos 6. Então, vamos colocar aqui o valor, tá?
Eu não vou colocar aqui não as informações para economizar espaço, mas vou colocar direto na fórmula. 17 vezes 10 a menos 6, vezes o comprimento inicial, que é 10. Aliás, o comprimento inicial é 100, vezes a variação da temperatura. A temperatura ela vai de 0 até 10 graus Celsius. Então, ela variou 10 graus Celsius, certo? Vai de 0 até 10. Quanto ela aumentou? De 0 para 10, aumentou 10, né? Vezes a variação da temperatura, que é 10. Então, faça essa conta. Tem um macete muito simples para fazer isso aqui, que é o seguinte. Vou repetir esse 17 vezes 10 a menos 6. Vou fazer 100 vezes 10, que dá 1000, tá? 1000. E aí eu transformo esse 1000 em potência. Então, ΔL vai ser igual a 17 vezes 10 a menos 6 vezes 1000. 10 a terceira. E aqui eu uso a matemática básica, né? Conserva a base, somos expoentes. Então, meu ΔL vai ser igual a 17 vezes 10 a menos 3. Conservei a base, são meus expoentes. Isso aqui, pessoal, é o mesmo que 0,017 metros, tá bom? Esse é a dilatação do fio. É uma dilatação bem pequenininha, né? Bem pequenininha. É 0,017 metros. Esse tamanho tão pequeno é esperado porque a temperatura só aumentou 10 graus Celsius, né? Então, ele só aumentou um pedacinho de nada. Mas a pergunta é, qual é o tamanho final da barra? O tamanho final, a gente pega o inicial e soma mais a dilatação. L é igual a L0 mais ΔT. ΔL, melhor dizendo, né? O L é igual a 100 metros. 100 metros mais 0,017. Se eu fizer essa soma, eu vou encontrar 100,017 metros, que é o resultado do meu problema. Então, esse é o resultado. Bem, pessoal, assim nós encerramos mais uma aula. Eu peço a vocês que inscrevam-se no canal, se não é inscrito. Deixe seus comentários, bastante comentário. Qualquer dúvida, escreva aí que eu respondo sempre que possível. Siga a nossa página também no Instagram, Física em Toda Parte. A descrição, na verdade, o link da página do Instagram vai estar aí nos comentários para vocês. Para quem não é inscrito, só é clicar que vai ser levado para lá, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a todos e todas. E vamos todo mundo tirar 10 em todas as provas, sobretudo nas provas de física. Obrigado, um forte abraço, um grande beijo no coração de todos e Física em Toda Parte com vocês. Beijão, pessoal!